Oi, gente! Fala, galera! Vamos nós! Partimos para o terceiro trimestre, então. Hoje vamos começar a falar sobre as leis do eletromagnetismo e começamos o capítulo 32, tá? E para falar dessas leis, a gente tem que entender o seguinte. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui o visor, ó. Tá. Então, a gente sabe, né, que o magnetismo, ele foi um avanço aí, algo revolucionário dentro da nossa história, e começou lá por volta de 1820, com os experimentos de Ørsted, a questão da bússola, né, que a bússola sofria uma deflexão quando era colocada próxima a uma corrente elétrica, e aí descobriu-se, né, que as cargas em movimento, que as correntes elétricas, são capazes de gerar um campo magnético. Só que muitos estudiosos da época, muitos caras da época, eles começavam a se perguntar, né? Será que o inverso também é possível? Será que a gente pode pensar que um campo magnético geraria corrente elétrica? E aí é que entra o Faraday na história. E que foram, na verdade teve vários envolvidos, né? Mas depois veio o Lenz, veio o próprio Maxwell, o próprio Ampère também, que desenvolveu uma teoria, né, a respeito dos campos magnéticos. Mas, inclusive, as fórmulas, né, muitas fórmulas que a gente utiliza dentro da questão do magnetismo, do campo magnético, da força magnética, são baseadas nas leis, né, que foi conhecida como a lei de Ampère. As demonstrações dessas fórmulas, que a gente acaba por não utilizando essas demonstrações no ensino médio, né? São cálculos de nível avançado. E então, para a gente ter uma ideia, descobriu-se, né, nessa época também, que a corrente elétrica, o campo magnético era capaz de fazer surgir uma corrente elétrica. Bom, e o fato, né, de descobrir, então, esse fenômeno, né, de que o campo magnético é capaz de gerar uma corrente elétrica, ficou conhecida como a indução, indução eletromagnética. Vocês têm na apostila de vocês aqui, nas páginas 9 e 10, tá? E tem inclusive a fotinho ali do experimento que Faraday utilizou. Tem esse experimento aqui e tem também o mais comum, que é esse aqui, ó, de um solenoide, né, ou de uma espira, onde ele aproximava o ímã, aproximava e afastava, aproximava e afastava. E nesse movimento de aproximar e afastar, era onde gerava-se, então, a corrente elétrica. E aí, com o aparelho, né, era possível verificar a existência dessa corrente. Pois bem, gente, para entender tudo isso, né, para a gente começar a falar sobre a lei de Lenz, a lei de Faraday e todos esses fenômenos envolvidos, a gente precisa começar entendendo o que é um fluxo magnético, tá? O que é um fluxo magnético? Então, quando a gente fala fluxo, a gente fala algo que tem intensidade, né? Intensidade de alguma coisa. Quando a gente fala fluxo magnético, a gente está falando de quanto há de campo magnético em determinado espaço, em determinada área, em determinado espaço. E aqui a gente vai usar como exemplo essas figuras que vocês têm aqui no material de vocês. Deixa eu fazer aqui
a página, exibir uma página só, que daí fica melhor, ó. Aí fica maior também, fica melhor de visualizar, ó, tá vendo? Então, assim, ó, o fluxo magnético, na verdade, nada mais é do que a concentração de campo magnético que tem passando por uma determinada área. Nós vamos usar aqui uma espira, tá? Para representar essa área. Então, a gente tem uma espira, imaginem que essa espira está virada para cima, tá? E nós temos um campo aqui, ó, essas flechinhas pretas, representando o nosso campo magnético na direção horizontal para a direita. Os três casos, a gente tem o mesmo campo horizontal para a direita. A gente vai imaginar essa espira, toda ela em pé, ó, ou seja, todo esse campo atravessando essa espira, toda ela deitada, ou seja, todo o campo está passando, mas não está passando por dentro da espira. E a gente vai também verificar a situação quando ela está um pouco inclinada. Ó. Será que todos os campos magnéticos estão passando por dentro dessa espira? Então, são situações diferentes. Vamos pensar o seguinte. Na primeira situação, ó, eu tenho uma espira que ela está deitada. Então, ela está no mesmo, ó, na mesma inclinação do meu campo. Eu tenho aqui o campo, tá? Eu tenho aqui as flechinhas, ó, o campo. E aqui embaixo, deixa eu pegar aqui um fio para representar a minha espira. Eu tenho uma espira, ó, eu tenho uma espira, só que essa minha espira, ela tá assim, ó, na mesma direção. O meu campo está indo para lá, né? Pode ser até para lá, ó, não tem problema. Só que a minha espira ela está deitada, então não está passando nenhum campo magnético aqui, ó. Tá vendo? A inclinação desse ângulo entre o campo e a reta normal, porque aqui a gente tem esse Nzinho, ó, que representa a reta normal. O que é a reta normal, gente? Para nós aqui, a reta normal é uma reta que é perpendicular ao plano. Que plano é esse? É a nossa espira. Então, nós temos a espira, o centro dela, ó, o centro dela formando uma reta de 90 graus em relação ao plano, ó. Ela está formando 90 graus, ó. Isso aqui é reta normal. É uma reta que passa, ó, que passa pelo centro da espira, de forma perpendicular a esse plano, a essa espira, certo? Essa reta normal, se eu virar a espira, a reta normal vai virar. Ó, conforme eu giro a espira, a reta normal vai virar. Então, aí, vocês viram que a fórmula aqui, né? Olha só, a fórmula me diz o quê? Que o fluxo, que é o φ, ó, essa letrinha grega φ, é BA cosseno de alfa. BA cosseno de alfa. O que é isso? Ó, o B é o campo, o A é a área por onde o campo está passando. E o cosseno de alfa, gente, é o cosseno formado desse ângulo formado entre o campo e a reta normal. Tá? O vetor campo magnético e a reta normal. Então, veja que aqui, ó, se eu tenho uma espira completamente deitada, onde as linhas de campo estão passando por cima, ou seja, não estão passando por dentro da espira, exatamente 90 graus eu tenho aqui, ó. E qual é o cosseno de 90, gente? Cosseno de 90 é zero. Cosseno de 90 é zero. Logo, o campo vezes a área vezes zero vai zerar todo mundo. Quando eu tenho uma situação dessas, ó, eu não tenho fluxo. Por quê? Porque não está passando nenhum campo magnético por dentro da espira. Ou seja, a minha espira está na mesma inclinação que o campo magnético. Bom, nesse caso aqui, não existe fluxo, o fluxo é nulo. Agora vamos ver aqui, ó. Quando ela está completamente em pé, ó, na vertical,
significa que o campo magnético está passando por dentro da espira. Então, eu tenho aqui a minha espira. Deixa eu pegar um fio melhor aqui. Ó, eu tenho aqui a minha espira. Ah, não tem problema se não é bem redondinho, né? Pode ser uma espira esquisita mesmo. Ó. Então, eu tenho a minha espira aqui. Significa o quê? Que o meu campo está passando por aqui, ó. Não existe nenhuma inclinação, ó. Ela está totalmente vertical. Tá vendo? Ó. Vertical. Então, significa o quê? Que a minha reta normal está assim. Ó, a minha reta normal é perpendicular ao plano, tá vendo? Está assim. Ah, mas o meu campo também está assim. O que isso significa, gente? Que o cosseno, tá, do ângulo, esse ângulo é formado entre a normal e o campo. O cosseno de zero, porque nesse caso os dois estão na mesma direção e sentido, o cosseno de zero é 1. E se o cosseno de zero é 1, o que vai acontecer na minha fórmula do fluxo magnético? Vai ser campo vezes a área. Então, a intensidade do campo magnético vezes a área da minha região aqui, ó, da minha espira. Ou seja, esse aqui é o momento, é a situação em que eu vou ter o fluxo magnético mais intenso, tá? Porque se eu mexer um pouquinho aqui, ó, inclinar um pouquinho, o que vai acontecer? A minha normal vai estar sempre perpendicular à minha espira, o meu campo vai estar assim, ó, tá vendo que o ângulo aqui formado entre a normal e o campo, ó, vai ser menor do que 90? Lembra que o cosseno é o eixo representado no nosso eixo X, né? Aqui, né? Ó. E aí, se eu tenho o cosseno de zero é 1, e na medida que eu vou aumentando esse ângulo, vou aumentando, o cosseno vai diminuindo, lembra disso? Quando ele chega lá, ó, em 90 graus, ele é zero. Então, gente, vocês têm que ter essa noção, ó, de que aqui, quando eu estou aqui, ó, o meu cosseno é 1. Então, é onde eu tenho o campo mais intenso, tá? Onde eu tenho o campo mais intenso. Quando o meu cosseno é 1, ou seja, a minha normal e o meu campo estão formando 0 graus entre si. Agora, veja esse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui, ele está um pouco inclinado, ó. A minha espira está um pouco inclinada. Isso significa o quê? Que o ângulo que está formado ali entre o campo e a normal é maior que 0 e menor que 90. Então, eu tenho que saber qual é esse ângulo para eu saber calcular a intensidade do fluxo, certo? Então, gente, na verdade, isso aqui é para a gente entender a questão do fluxo magnético. Ó, então, sempre vai ser φ igual a B vezes A vezes o cosseno de alfa. Ele só não vai ter o cosseno de alfa, então, quando ele valer 1, tá? Quando ele valer 1. E aí não precisa... E quando ele for 0. E aqui está as unidades, ó. Então, o φ, tá? Que representa o nosso fluxo magnético. O B é a intensidade do campo, dado em Tesla. A área da superfície em metro quadrado. E o φ, tá? Ele é medido em Weber, ou Weber. Tem gente que fala Weber. Sendo um Weber é a mesma coisa que 1 Tesla vezes metro quadrado. 1 Tesla metro quadrado, tá? Tesla vezes metro quadrado, Weber. Tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a lei de Lenz, porque aqui fala um pouquinho, conta a história de Faraday, e de como que ele observou esse fenômeno, conhecido por indução magnética. E na verdade, gente, a indução eletromagnética, tá? Ela é gerada a partir da variação do campo magnético. Se você colocar um ímã parado perto de um fio condutor, não vai acontecer nada. Tem que haver uma variação, tá? Uma variação desse campo,
para que então seja gerada essa corrente, que a gente chama de corrente induzida. Então, sempre que ouvirem falar de corrente induzida, significa que essa corrente ela foi gerada a partir de uma indução eletromagnética. E esse fenômeno é a base aí do funcionamento de vários geradores elétricos, né? E aí nos permite também o aproveitamento de energia de diversas fontes. Como vocês fizeram trabalhos, né? Alguns fizeram trabalhos em relação aos motores elétricos e, gente, os trabalhos foram maravilhosos. Muito bons mesmo. E alguns até abordaram a questão de indução, né? Assuntos que a gente vai ver agora. Então, a lei de Lenz, ela diz o seguinte, ó. Tem que prestar bastante atenção, gente, nessa parte aqui, porque para a gente entender como é que acontece com o campo que é gerado por essa corrente. Então, primeira coisa, presta atenção. Aqui a gente tem uma espira, e nessa espira a gente vai aproximar um ímã. Tá? Na verdade, isso aqui parte da ideia lá da indução, de todo o experimento feito pelo Faraday, que foi a indução eletromagnética. E aí, a partir desse experimento, muitos estudos, e um deles foi Lenz, que comprovou a formação desses campos. Então, olha só, o que muda? Quando a gente aproxima um ímã dessa espira, ó, a gente aproxima e afasta. Para gerar uma corrente, tem que aproximar e afastar, aproximar e afastar. Quando eu aproximo, eu estou gerando uma corrente. Veja que o norte, a corrente sempre, o campo sempre parte do norte para o sul, né? Sai do norte e parte para o sul. Então, sai do norte e parte para o sul. A lei de Lenz, ela traz um conceito muito importante, que eu até vou pedir para vocês aqui, ó, grifarem, tá? Na página 12, que ela diz exatamente assim, ó, o sentido da corrente elétrica induzida em uma espira é tal que o campo por ela criada se opõe à variação de fluxo ocorrida em seu interior. E eu vou explicar isso aqui para vocês, o que significa, tá? Para isso, eu vou usar aqui um simulador para mostrar para vocês que ao aproximar um ímã ou afastar um ímã de um condutor, o que é possível perceber, tá? Gente, veja aqui o seguinte, ó. Eu tô aqui com um ímã, aqui eu tenho um solenoide, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou aproximar, olha o que acontece com a lâmpada. Ó, afasto, aproximo, afasto, aproximo. Ó, na medida em que eu faço isso, a lâmpada, ela pisca, ó, ela acende e apaga. Tá vendo? Deixa eu colocar as linhas de campo aqui para vocês observarem. Ó. Então, as linhas de campo saem do norte e vão para o sul, saem do norte e vão para o sul. À medida em que eu mexo no ímã, ó o que acontece com a lâmpada. Tá? Isso aqui, gente, nada mais é do que indução eletromagnética. Tá? Claro que se eu deixar o ímã parado, não acontece nada, né? Ó, se eu deixar o ímã parado, sem mexê-lo, ó, não acontece nada. Só vai acontecer alguma coisa se houver a variação desse campo magnético, tá? Ó. Então, com isso, a gente vai ver agora a lei de Lenz, o que nos diz. Então, ela diz o seguinte, vamos voltar lá para o material. Que o sentido da corrente elétrica induzida sempre vai se opor à variação do fluxo. Sempre vai se opor. O que isso significa, gente? É como se ela compensasse. Pensa o seguinte, aqui a gente tem um ímã aproximando-se para a espira do lado norte. Então, se eu estou aproximando pelo lado norte, a corrente elétrica que está sendo gerada, né, induzida aqui, também vai gerar um campo magnético, vocês concordam comigo? Porque
corrente elétrica gera campo magnético. E esse campo magnético que essa corrente vai gerar vai ser no sentido oposto. Então, se eu estou aproximando o norte, eu vou ter um norte saindo daqui da espira, ó, um campo magnético norte. Então, faz a regrinha da mão direita, ó, se eu tenho norte saindo, lembra que saindo norte chega no sul? Se eu tenho norte saindo, ó, para lá, ó, a minha corrente está para cá, igual mostra o desenho. Então, acompanha pelo desenho, faz a regrinha da mão direita, ó, o campo norte. Então, ele sempre vai se opor. Sempre que for aproximação pelo norte, a espira vai gerar um campo norte em oposição. É como se fosse assim, ó. O campo, quanto mais próximo, aqui, ó, quanto mais próximo do ímã, mais intensidade ele tem. Lembram das linhas de campo? Quanto mais perto as linhas estiverem uma da outra, mais intensidade ele tem. Então, quanto mais eu aproximo o ímã da espira, mais forte vai ser o campo aqui. Então, é como se a gente tentasse equilibrar, é como se a espira tentasse equilibrar. Então, se eu estou vindo forte, eu enfraqueço. Se eu estou afastando, eu estou enfraquecendo, eu preciso fortalecer. Então, vai ser o contrário. Então, olha só. Eu até trouxe aqui, deixa eu ver se aqui ele afasta. Ó. Esse desenho aqui ele afasta. Então, aqui eu estou afastando o ímã, ou seja, eu estou afastando o polo norte do ímã. A minha espira vai gerar um campo desse lado aqui, ó, como se fosse um polo sul. Então, é a mesma coisa que a minha corrente está ao contrário agora, ó. Ela está ao contrário, então ela está subindo por aqui, ó, entra por aqui, ó, sai por lá e entra por aqui. Então aqui, ó, sai pelo norte, entra no sul, sai do norte, entra no sul, tá? Então é essa a ideia, gente, sempre que o polo norte se aproximar da espira, a espira se comporta como o polo norte. Quando ela se afasta da espira, esse campo se comporta como o polo sul. Sempre vai ser assim? Sempre. Ah, Sora, e se for ao contrário, ao invés de polo norte, for o polo sul? Gente, a mesma coisa, tá? Se eu invertesse o ímã, que colocasse o sul, aproximasse o sul, a espira vai formar o sul. Afasta o sul, a espira vai formar o norte. E a partir dessa ideia é que a gente sabe qual é a direção e aqui o sentido, ó, qual é o sentido da corrente elétrica induzida. Então, claro, se eu aproximo e afasto, quer dizer que essa corrente ela fica se alternando? Sim, essa corrente ela fica se alternando. Por isso que na explicação lá, que quem fez o trabalho de motores elétricos, teve que explicar que é preciso de alguns aparelhos que fazem com que essa corrente não se alterne. E eu coloquei também um link no roteiro para vocês assistirem um vídeo que explica bem direitinho a questão dos chamados freios magnéticos, que tem um exemplo de um ímã, ó, que tu coloca aqui num tubo de alumínio, né? E é como se houvesse uma frenagem aqui. Exatamente por essa questão de oposição dos campos. Eu até trouxe aqui umas imagens, vou mostrar para vocês, ó. Aqui tem as quatro situações, ó. Eu achei essa figura interessante para trazer para vocês verem, que tem aqui, quando eu estou utilizando o polo norte do ímã, ó, aproximando e afastando, tá vendo? Aproximando significa, ó, que minha corrente, então, esse campo está para lá, o outro campo está para cá, certo? Ó, o campo está indo para lá do norte, o outro campo está para cá. Então, ele está indo assim, ó. E aqui é o contrário, né? Ele está afastando, ó. Se ele está afastando, então, eu tenho o polo sul aqui, o polo norte aqui. E aqui também, ó. Aqui é o sul agora. Se eu estou, ó, aqui é o polo sul afastando, e aqui é o polo sul aproximando, ó.
se eu estou aproximando o Polo Sul, ó, o Polo Norte vai estar para cá também vai estar o Polo Sul. E aqui, ó, eu estou afastando o Polo Sul, ó. Então, se vocês perceberem, tem duas situações que são iguais, ó. Quando eu aproximo o norte, é a mesma coisa que eu afastar o sul. Tá vendo? Quando eu aproximo o norte, é a mesma coisa que eu afastar o sul. As correntes, elas vão estar no mesmo sentido, ó. Polo norte entrando e saindo por aqui, ó. Entrando por aqui e saindo por aqui. Quando eu afasto o norte, é a mesma coisa que eu aproximar o sul, ó. Então, quando eu aproximo o sul, é a mesma coisa. Olha a corrente. Então, o campo magnético, ele vai estar ao contrário. Então, o norte, ó, que vai estar entrando por aqui, ó. Ó. Só que aqui, gente, aqui eu tô afastando. Ó, tô afastando, tá? Então, na verdade, ó, o campo está para lá, mas eu estou afastando o ímã. Então, significa que o meu campo, ele gera para compensar essa força, né, que eu tinha, essa intensidade de campo que eu tinha, eu gero um campo para cá, ó. Ó, assim, tá? Então, é basicamente isso que a gente tem que entender para depois a gente falar sobre a questão da indução da lei de Faraday. Mas aí a Sora vai abordar isso aqui talvez na videoconferência com vocês. Vou falar um pouquinho sobre a lei de Faraday e explicar qual é a relação, então, dessa lei com o que a gente viu até agora. Tá bem? Por hoje ficamos por aqui, certo? Um beijo da Sora, até a próxima.